Eu preparei essas perguntas, mas eu sei que ele não vai fazer nenhuma pra mim. Não é? Jojo! Oh, que inocente! Oh, que bonitinho! Eu falei assim, eu vou fazer porque... Até porque quando eu fiz, eu nem era certeza que era você, né? Aí eu falei assim, bom, orientar, né? Porque isso daí é bom pra orientar. Mas eu falei, Kiko Naga, nem vou levar. Nem vou levar. Começa aqui, né? A minha é essa aqui. Olá, queridos! Meus amigos, minhas amigas! Episódio especial, episódio número 100. E hoje a gente mudou tudo aqui. Porque agora o nosso querido dono do programa vai ser o nosso entrevistado. E quem vai entrevistar ele, claro, sou eu, né? Por quê? Porque ninguém quis entrevistá-lo. É pior que é verdade. Não, mas vou entrevistar o Jorge. Não, eu vou entrevistar o Jorge. Vou fazer perguntas super embaraçosas. Vamos lançar o Ad no Tinder. Vamos lançar o Ad no quê? Vamos lançar tudo hoje. É um prazer imenso estar com vocês aqui nesse episódio especial, que a gente vai tratar de vários assuntos, envolvendo leilões, envolvendo questões acadêmicas do nosso querido Jorge Alexandrides. E para a gente começar, a gente vai começar falando sobre ele. Quem que é o nosso querido Jorge Alexandrides? Quem é? Quem é ali na fila do pão? Quem é o nosso querido Jorge Alexandrides? E a gente começa dando um bom dia para ele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Olha, eu já me intrometei. É diferente estar aqui, né? É diferente. É diferente porque, até tava brincando em off, né? Eu fiz o nosso briefing. Só que eu sei que você não vai seguir nada desse briefing. Não, a gente vai falar, né, do briefing. Né? O Jorge é super organizado, olha o briefing que ele faz aqui, ó. Mas como eu não sigo nenhum protocolo nunca, né? Jamais. A gente vai quebrar tudo isso aqui. Mas quem que é o nosso querido Jorge na fila do pão? Ele é doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo. Ele é professor, leiloeiro, público do Estado de São Paulo, coordenador da ESA, Escola Superior de Advocacia de Vila Prudente, aqui em São Paulo, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos. Ele é professor da ESA também, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Vila Prudente. Aliás, a gente precisa lançar um curso lá, né? Para dar uma agitada lá, você como coordenador, né? Sim. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Vila Prudente também, diretor da Adnotari, coordenador da Coordenação de Leilões da Comissão de Direito Imobiliário de São Paulo, coordenador do Núcleo de Estudos da Comissão de Leilões Judiciais da Judiciária de São Paulo, e ele é um pesquisador, evidente, dedicado na área de leilões imóveis, até porque a profissão dele, né, é de leiloeiro público. E aí vem a grande situação, né, Jorge Osso? Hoje, muita gente fala de leilões. Eu ouço e vejo muita gente trabalhando a ideia do leilão como se fosse algo extremamente lucrativo. E ninguém traz os problemas dos leilões. Então me parece assim, venha para o leilão que tudo vai dar certo, venha para o leilão que você vai ganhar muito dinheiro, venha para o leilão. Eu já vivi uma experiência com um leilão e coincidentemente foi com você. E eu fiquei muito preocupado. Era uma situação tranquila, mas eu fiquei preocupado. E aí eu te pergunto, já de cara, a realidade do leilão ela é muito mais complexa do que ela é vendida. Quais são os pontos mais problemáticos do leilão? E partindo do teu início de carreira, quando você entrou, você tinha uma expectativa, você já assessorava clientes, a gente já sabe disso, que você era advogado, que assessorava clientes, mas a pergunta, quando você fala assim, vou me tornar leiloeiro, quando é que isso aconteceu, qual era a sua expectativa e qual que é a tua realidade hoje, olhando para trás e falando assim, porra, Jorge, você podia ter feito muita coisa diferente, você não fez. Evidente, todos os nossos erros servem para a gente crescer, mas hoje a pessoa vai pensar nisso, quero me tornar leiloeiro, e eu sempre comento,
eu vejo um monte de gente falando de leilão, mas ninguém falando com propriedade. Você tem propriedade pra falar. Eu ia falar, pô, eu tirei esse ninguém aí, né? Por favor, né? Bom, mas primeiro, meu amigo, é uma honra estar nesse momento de 100 episódios. 100 episódios. 100 episódios. É muita coisa. E assim, a Adnotare pra mim é um divisor de águas muito interessante na minha carreira. Porque... De verdade? De verdade de coração, mesmo, cara. Isso? De coração e sob dois aspectos. O aspecto profissional, técnico de conhecimento e o aspecto humano de pessoas, né? Porque tenho certeza, a Adnotare me trouxe essas duas vertentes, amigos fantásticos, pessoas incríveis, que agregam valor não só tanto no profissional quanto no pessoal, né? E fantástico, pô, aqui seria até injusto ficar nomeando porque eu ia deixar alguém de fora. E no profissional, eu digo para você que eu tinha muita experiência em direito civil, que eu já dei aula por muitos anos, processo civil também, consumidor, que eu fiz meu doutorado e meu mestrado, mas na área registral eu não tinha tanto conhecimento. Eu tinha uma base, porque até eu tive direito notarial na faculdade, né, registral, só que a Adnotare me propiciou um ganho de conhecimento incrível. Então eu não estou na Adnotare desde a origem, desde o seu nascedouro, mas eu entrei de intrometido mesmo, e me doei, como eu me dou até aqui pro Adnocast e tal, e o meu ganho, cara, foi incrível. Muito profissional e pessoal, maravilhoso. Que bom. Né? Então, eu acho que isso é importante. E isso agrega valor para a tua pergunta. Porque eu costumo dizer que leilão é seguro, leilão é lucrativo. Não extremamente lucrativo como regra, mas é lucrativo. Mas é trabalhoso. E eu acho que é esse ponto que a maioria das pessoas deixa de trabalhar, deixa de elucidar. Porque não vende. Quando eu falo que leilão é trabalhoso, que leilão depende de uma boa assessoria para não cair numa cilada, para fazer uma arrematação certa, segura, sabendo dos riscos, isso acaba não vendendo para o público em geral que quer realmente facilidade. Quer ganhar. E assim, dá para ganhar muito dinheiro com leilões. Dá para fazer tanto pelo arrematante como pela advogada, pelo advogado, dá para estruturar um negócio imobiliário de leilões. Só que precisa realmente de um conhecimento aplicado que não é só jurídico. São 3 vertentes numa análise de leilão principais. A análise comercial, que aí o advogado, a advogada geralmente não sabe realizar. Você tem uma análise jurídica que depende da conjugação de vários fatores, entra direito civil, entra obrigações, entra contratos, entra reais, entra família, sucessões, entra direito registral, entra muito, que é o que o pessoal menos observa, né? Então, várias questões da matrícula, né? Provimentos do CNJ, a gente tem esse último não, né? Porque toda a semana tem provimento, mas o que teve grande impacto nos leilões foi o artigo 320G do 188, provimento 188, que inseriu no 149 a questão do levantamento de construções. Então, só que, e os reflexos disso? Ninguém analisa, ninguém em termos, né? Porque eu busco realmente me debruçar sobre isso. Tanto é que sobre o 320G saiu agora uma obra, ainda nem recebi, né, porque está em pré-venda, um artigo que eu escrevi na obra do professor Araquém de Assis. Legal. Sobre justamente esses reflexos do 320G. Legal. Então, assim, ele tem as pessoas desmerecem o trabalho de análise. Então, comercial geralmente se faz porque precisa saber se é realmente vantajoso aquele valor ou até qual valor deve ser arrematado. O jurídico muitas vezes deixam a desejar, e o financeiro, que é uma conjugação desses dois, né? A análise financeira, que você vai ver reflexo, por exemplo, os custos que envolvem o levantamento são do arrematante das construções, e isso impacta muito, porque na trabalhista, por exemplo, se levantar uma penhora trabalhista, você tem que pagar a entrada da penhora e a saída da verbação, né? Tanto a inscrição da verbação quanto o cancelamento dela. Então são cálculos que devem ser feitos. Então há uma complexidade. Vendem facilidade, vendem simplicidade, só que na prática é complexo e depende de análises.
Muitas análises. Sim. E aí, você está comentando sobre essa história do leilão e você acabou saindo do meu questionamento. E nem foi de propósito. Tá? Não, claro. Mas a gente vai voltar nessa questão Claro. do 320G. Qual que era a sua expectativa quando você começou com o leiloeiro? Por que você tomou essa decisão de se afastar da advocacia? E hoje, após quantos anos você está na leiloeria? Vou fazer 14. Vai fazer 14 anos. Olha para trás e o que você faria de diferente ou você não faria nada diferente? Os erros que você tomou, que você tomou uma decisão equivocada, e aí? O ano era 2012. 2012 foi um ano muito... Tem anos que são assim, são disruptivos na tua vida, Que né? mês que você começou? Eu comecei em novembro, mas 2012, pra você ter uma ideia. Em fevereiro, 29 de fevereiro de 2012, nasceu minha filha. Nossa! Nasceu antecipada, era pra nascer em abril, nasceu em fevereiro. Dia 29 de fevereiro? 29 de fevereiro, Oh, que linda. Sofia. Aí, Sofia nasceu. Em 2012, na semana que ela nasceu, começou as minhas aulas no doutorado, na PUC. Então, já são duas mudanças fantásticas. Aí, em novembro, eu acabei tendo a homologação da minha inscrição junto à Junta Comercial do Estado de São Você Paulo. tinha dado entrada quando? Em 2012 mesmo, foi 2012. uns 4 meses, Mas por que né? você fez isso? Cara, foi uma evolução. Em 2012 também o Corinthians foi campeão mundial, então também tem esse adendo. Campeão mundial do quê? Mundial Interclubes. Mas quais clubes estavam disputando? Ganhou do Manchester. Não, é do Chelsea. Ganhou do Chelsea. Campeonato de 2. Não, ele ganhou de outros também. Então. Não, teve um campeonato quadrangular aí. Entendi. Mas ele foi campeão da Libertadores também. Entendi. Pela primeira vez. É uma evolução. Foi? Invicto. Aqui é o Campo Bianco, nosso corintiano mora aqui. Entendi. Né? Então, assim, mas voltando à tua Ele pergunta. chegou em primeiro quando estava disputando com só mais um. Entendi. Mas assim, certo. Mas é um título que alguns clubes falam que tem, mas não tem, né? Claro. Também tem essa. Claro. Não podemos deixar de sem falar nomes de outros clubes que não tem mundial, né? Para não criar polêmica, né? Para não sermos censurados pelo YouTube, né? Mas olha só, meu amigo. Corintiano é foda, né? Os caras se agarram em umas coisas, né? Não, mas você vê como foi importante 2012. Claro, né? 2012 foi super importante. Cara, eu advogo há 25 anos, né? Quer dizer, eu sou advogado há 25 anos. Em 2012, quando eu resolvi mudar, foi por conta do que eu via nos editais, o que eu via... Primeiro que, claro, eu busquei ganhar dinheiro, cara. Lógico. Não vamos ser hipócritas. Tá trabalhando. Olha só, eu caí de gaiato nos leilões na advocacia e percebi que é um mercado surreal para assessoria. E aí comecei, tanto que eu direcionei minha advocacia para isso. E aí em 2012, isso já em 2011 para 2012, eu falei, caramba, mas e o outro lado? Os leiloeiros. E eu percebi que realmente faltava uma qualidade talvez maior nos editais, que tem requisitos mínimos, né? Obviamente, não... Só que as análises que eu fazia, de cada tipo 10 leilões que eu analisava, 10 oportunidades de leilões, talvez 2, 3 dava para participar, eu autorizava meus clientes a participar, porque falhas assim, às vezes grotescas, que não deveriam acontecer. E quando eu me tornei leiloeiro, passando pela barreira do tempo, que até para poder atuar no judiciário, eu me coloquei como um leiloeiro diferente, que... Como auxiliar da justiça, eu acredito que eu sou auxiliar. E como auxiliar, eu tenho que estar em prol do processo. Então você tem o dever. Eu tenho um dever. Eu entendo que é um dever funcional. Tá. Né? Tanto que às vezes eu sou questionado por coisas que eu faço, eu falo, olha, é meu dever apontar que tem uma falha aqui. Porque eu não posso fazer um leilão com falha, porque não vai... Primeiro, que quem for arrematar, se tiver com assessoria jurídica, não vai querer arrematar. Claro. E segundo, se alguém de gaiato for lá e arrematar, aventureiro, tal, vai o quê? Vai anular eventualmente esse leilão. Então, eu vou perder, porque eu vou ter que devolver comissão, né? Então, eu tenho orgulho de falar que, por falha da minha atividade, eu nunca tive que devolver comissão. Ótimo. Né? Então, eu vi realmente um mercado para ganhar dinheiro,
com qualidade e também tem um aspecto, cara, até social, cara. Eu entendo que eu, enquanto leiloeiro, eu tenho um aspecto de contribuir com a realização da justiça. Sim. E aí você pode falar, pô, que pensamento ideológico. Não, é prático mesmo, porque o leilão vem para resolver o processo. Sim. Vem para realmente o problema, pegar aquele dinheiro e fazer a distribuição desse produto da arrematação entre os credores. Então, é para resolver. Então, eu quero fazer parte dessa solução. E isso eu consigo muito mais do que como advogado de arrematante, né? Prestando assessoria. Sim. Você fez um comentário muito interessante sobre essa questão do leilão, né? E aí as pessoas vão perguntar, mas na hora que eu arremato, essa arrematação é na natureza originária ou derivada? E assim, eu quero que você seja muito rápido com isso, muito pontual para trazer essa questão. Originária ou derivada, por quê? Porque parece que é algo simples. Mas não é. Mas não é. Porque, inclusive, você tem notícia de eventos da OAB onde se defendeu, né? Onde se alegou de uma forma até leviana que a aquisição era originária. Sem nenhuma justificativa. E isso é um perigo para quem ouve. Né? Então, eu sou cliente, eu sou investidor. Pô, eu fui lá no evento lá da OAB, um evento grandioso, porque todo mundo a gente vê pela OAB, né? Com repercussão nacional. O cara fala assim, eu acredito na pessoa. E a pessoa fala com tanta certeza que você fala assim, como duvidar de uma pessoa que fala com tanta certeza? A convicção, né? Então. Eu vou trazer até um exemplo para pontuar, porque acho que é importante. Eu acredito muito na transparência da minha atividade. Okay. Eu tenho que ser transparente. Okay. Eu sou um vendedor? Não. Eu sou um braço que vai realizar um ato judicial de alienação forçada. E aí eu tô lá no escritório, na véspera de um leilão, de realização de um leilão de direitos decorrentes de um instrumento particular de compra e venda não levado a registro. Muito comum. O Brasil é um país das irregularidades. Sim. E aí uma pessoa interessada em arrematar, já habilitado, tudo, me ligou para tirar algumas dúvidas sobre IPTU, sobre algumas questões pontuais do edital, que ele estava com dúvida. Ele não era advogado. E aí ele estava desligando, e ele falou assim, olha, eu vou esperar até o final do leilão para dar lance e tudo, que é uma estratégia que muitos utilizam. E aí ele falou assim, tô tranquilo porque eu sei que é aquisição originária. Aí ele ia desligar, eu falei, peraí, calma aí, peraí. Desculpa perguntar, você é advogado? Porque eu já tinha feito essa pergunta, porque sempre que alguém me liga, a primeira coisa que eu falo é, você é advogado ou advogado? Porque eu já adequo a minha linguagem, porque pro advogado eu vou ser mais técnico, né, tal. Claro. E aí ele falou assim, não, eu já te falei que não, tal. Eu falei, então, onde você ouviu que é originária? É porque eu fiz um curso que falou. Eu falei, no estado de São Paulo, a orientação pacífica da Corregedoria Geral de Justiça que é uma aquisição derivada. E eu expliquei para ele. Aí ele vira para mim e fala, então não vale a pena arrematar? Eu falei, olha... Boa pergunta. Eu não estou dizendo se vale ou não vale, eu estou dizendo que você tem que analisar isso. Eu não posso fazer essa análise por você. É você, interessado, que tem que analisar se o caminho de irregularização vai ser interessante para você arrematar esse imóvel ou não. Porque você não está arrematando imóvel, você está arrematando direitos sobre o imóvel. Relacionado ao imóvel. Que você vai se subrogar na posição contratual do compromissário comprador. Você é um cessionário. Cessionário, e aí você, em razão disso, você vai ter direitos, mas vai ter obrigações também. Sim. Né? Eventualmente, vamos imaginar que se o contrato não tivesse sido quitado, ele vai ter a obrigação de quitar o contrato, mas vai ter o direito de, por exemplo, ir para um caminho da adjudicação compulsória ou outra forma. Mas é derivada a aquisição por meio de leilão ou originária, que é a tua pergunta. A gente tem que analisar sobre dois prismas e o STJ complicou tudo por usar a expressão aquisição originária. Ele fala, O prisma sobre as obrigações incidentes sobre o imóvel e o prisma do direito registral. Sob o prisma das obrigações que recaem sobre o imóvel, e aí a gente está falando de IPTU,
e de débitos condominiais, nós vamos ter uma forma de que a arrematação, ela retira do arrematante a obrigação de pagar os passados, os pretéritos dessas obrigações. Tema 1134 do STJ para débitos tributários, então que fala que ainda que está no edital que a responsabilidade do arrematante não é, e o artigo 908, parágrafo 1º do CPC, que não tinha paralelo no CPC de 73, que traz que as obrigações que incidem sobre o imóvel, inclusive as propter rem, se subrogam no produto da arrematação. Ou seja, pagou a arrematação, esse produto vai direto para o IPTU, direto para o condomínio, direto para eventuais multas relacionadas ao imóvel. Não é direto assim. Não é tão simples. Até porque tem interpretações, e aí o STJ, os julgados do STJ que tratam do débito de condomínio, por exemplo, são muitas vezes calcados em situações anteriores ao CPC de 2015. Tá. Que, como não tinha regra, não tinha realmente o artigo, ele nasceu no CPC de 2015, você tem uma situação de que a orientação do STJ é, se está no edital do leilão débito de condomínio, o arrematante responde pelo débito de condomínio. Tá. Só que não à luz do 908 parágrafo 1º. Então, existe uma incerteza. Tá. Por isso que eu sempre faço, na minha atividade, o máximo possível de ter a autorização judicial de colocar o 908 parágrafo 1º no edital, que é a proteção, porque lá vai fazer com que haja realmente essa subrogação. Então, com relação ao IPTU, está pacificado. Se o produto da arrematação for menor do que a dívida condominial, ele não vai responder por essa dívida. Se for aplicado o 908 parágrafo 1º do CPC, o arrematante está blindado do passado. Ele só responde a partir da arrematação. Ok. Tá? Agora, por isso que eu não posso falar que é certeza. Eu dependo de análise do caso concreto. Tá. Então, eu tenho situações que eu já fiz leilão e a pessoa me pergunta, eu vou pagar o débito de condomínio anterior à arrematação? Eu falo, olha, no edital tá omisso, por quê? Porque a juíza não me autorizou a colocar. Tá. E aí você vai resolver isso depois. Mas você sempre questiona isso? Não sempre, porque depende do... Porque assim, se eu identifico que isso comprometerá a efetividade da arrematação, aí eu questiono. Então, não é sempre que eu questiono essa realidade. Tá? Mas olha só que interessante, meu amigo. Do ponto de vista dos débitos que recaem sobre o imóvel, então você tem uma visão que o STJ nomeou de aquisição originária. Ok. Só que essa expressão, e na ementa vem aquisição originária, as pessoas deixam muitas vezes de ler o teor do acórdão, do voto condutor, para entender qual é o caso, para falar assim, bom, será que é para fins registrais? Eu confesso a você que eu não conheço nenhum acórdão do STJ para fins registrais a utilização da aquisição originária. Eu não conheço. Né? Até se você está ouvindo aí, conhece, coloca nos comentários, tudo, entra para Adnotare, porque é importante, porque... Olha, eu quero ser convencido que é aquisição originária, meu amigo, para fins registrais, porque eu vou ganhar mais dinheiro. Claro, lógico. Você vai dar mais segurança. Os arrematantes vão ficar mais felizes. Claro, vai ser mais rápida a via. Lógico. E nós tivemos um período aqui no estado de São Paulo que a corregedoria entendeu que era originária, um período curto, de meses. Sim. Né? Só que por que não é originária? Aí a gente vai para a Lei de Registros Públicos e para o Código de Processo Civil. E aí eu vou dar minha interpretação. Tá. E eu sei que você é bambambam nessa área, quem sou eu para entrar? Princípio da continuidade registral. Mas antes de falar da continuidade, eu quero dar a versão ou a vertente do processo civil. Tá. Porque olha só, o que você pode penhorar no processo para que depois ela seja objeto da expropriação? Você tem que ter um vínculo entre o executado ou o responsável por aquela obrigação e o imóvel. Esse vínculo pode ser o de propriedade? Perfeito. Direito real de propriedade. Nomezinho na matrícula, executado ou responsável penhora a propriedade. Ok. Agora, se o imóvel não está no nomezinho do executado ou da pessoa responsável, você tem que criar o vínculo de direitos daquela pessoa executada para com o imóvel. Muitas vezes, e aqui eu usei o exemplo do instrumento particular de compromisso de compra e venda não levado a registro. Sim. Mas eu estou fazendo um leilão, por exemplo, de um instrumento de dação em pagamento.
Tá. Ou seja, eu tenho esse vínculo. Então, esse vínculo eu não posso apagar. Tanto que a penhora, ela é derivada, e olha só a palavra que eu estou usando, a penhora é derivada desse vínculo. Então, o auto de penhora vai estar contando esse vínculo. Sim. A penhora recaiu sobre os direitos do compromissário comprador. Dessa obrigação, dessa relação jurídica que o cara tem que chega ao imóvel. Isso. Os direitos penhorados vão ser avaliados. Então, eu não avalio a propriedade. Aí é um outro erro. Porque muitas vezes você avalia a propriedade, mas Sim. eu não estou vendendo a propriedade, estou vendendo direitos. Quanto que vale os direitos? Ok. Então, e eu vou, no edital leilão, eu vou colocar que o objeto porque do leilão... direitos podem ser direitos ainda parciais relacionados ao imóvel. Sim. Como o compromisso de compra e venda que foi pago 10%, 20%. Perfeitamente. Você tem 80% de dívida ainda relacionado ao imóvel. Perfeitamente. Por isso que... E aí, no edital de leilão, não vai estar lá o bem imóvel, vai estar lá bem direitos. Então, por esse... Olha só, não entrei no mérito da continuidade registral. Né, que vai alicerçar absolutamente também essa questão. Então, lá no registro de imóveis, eu preciso ter a cadeia de continuidade, né, o encadeamento, né, os zeros. Sim, sim. Então, é claro que entre as averbações e atos de registro, você tem os atos registros que importaram na transmissão da propriedade do domínio, você tem que ter a continuidade registral sendo observada. Se A passou para B, eu não posso que C venda para D sem que haja essa... Sim. Aí entram na temática. Não, mas espera aí, não foi C que vendeu para D. É uma alienação forçada. E por ser alienação forçada, está aí a originalidade da aquisição. Essa é a única linha de raciocínio essa conversa é de gente chapada, né? Mas é isso que eu... usou droga pesada. Mas assim, meu amigo... Porque alienar é transferir. Alienar. Eu só posso transferir o que é meu. Então, e ainda que forçosamente, o vínculo processual da penhora foi derivado daquela situação. Sim. Então, o que eu estou expropriando forçosamente? É uma expropriação forçada. Sim, eu estou expropriando o que foi penhorado. E o que foi penhorado foram direitos. Agora, é claro que existem exceções. Por exemplo, se é uma execução condominial, se é uma execução tributária, nós conseguimos superar, não para superar a continuidade, mas superar a penhora. Olha como muda, porque na penhora eu tenho autorização na execução condominial, na execução tributária de IPTU, eu tenho a autorização para aqueles direitos não serem objeto da penhora, mas sim o próprio imóvel. E aí até o tema 1266 que fala da alienação fiduciária, que você muito bem sustentou oralmente pela Adnotária, que é justamente o quê? Mas está alienado fiduciariamente. Ema! Sim. O imóvel que responde pela dívida, porque é uma obrigação própria ter rem. Então, e vincula o titular. Não interessa quem é o titular. Não interessa quem. É ambulatória, né, a obrigação, no caso. Então você tem realmente exceções, mas dependendo da origem da obrigação que nasce a penhora. Então, peraí, se não fosse necessário essa análise, tudo seria originária. Claro. Né? Então, assim, é claro que... E se fosse originário, teria que abrir matrícula. Sim, e sabe, meu amigo, e um outro fator que vai importar isso, você paga ITBI na arrematação, na originária você não paga. Exato. Né? Mas, cara, eu gostaria muito de ser convencido. Não, eu vou além, eu vou te dar uma base. Você vê, eu tô dando uma vertente minha aqui. Não, eu vou te dar uma base legal para fundamentar a minha concordância com esse pensamento da derivação da aquisição. Atenção, Kiko Naga concorda comigo. Isso é importante. Tá? Eu sempre concordo com você. Não, sempre não. Eu sempre tento concordar com o Jorge. Sempre tenta me entender, né? Eu sempre entendo. Eu te entendo, mas não concordo. Eu entendo porque é corintiano você tem que deixar pra lá. Né? Mas enfim, se você for olhar o Código Civil 16 e o Código Civil 2002, quando se trata da previsão legal da aquisição da propriedade, estava escrito no Código Civil 16. Transcrição do título, acessão e direitos hereditários. Está no Código Civil 16. Quando chega no Código Civil de 2002, ele fala registro do título e acessão. Aquisição de propriedade. Registro do título. Então o registro do título... e uso capião.
Os campeão, tanto no Código Civil de 16, quanto no Código Civil de 2002. E abandono também. O Código Civil não fala do abandono. Ele não fala do abandono. Quando ele fala da aquisição da propriedade, ele vai citar só os três. Registro do título, a cessão e uso capião. Então o Código Civil de 2002, ele não fala do abandono, ele não fala do casamento, entendeu? E o Código Civil de 2002 não fala do direito sucessório. Mas por quê? Porque pelo princípio de Cesine, do 1784. Então não precisa falar. Sim. Ok. Ele tá no livro próprio, né? Então talvez por isso. Mas poderia, aí, né? Quando você fala assim, caraca, meu, o Código Civil, ele fala registro do título. Os capião, para eu poder ser proprietário, preciso do registro? Não. Não preciso do registro. É uma situação fática. Então o registro da sentença declaratória. Ela é declaratória, ou seja, o registro ele não tem o efeito constitutivo que seria a regra. Não. É um efeito declaratório. Então nem todo registro de título no registro de imóveis é constitutivo. A regra dos direitos reais prevista no 1227 do Código Civil é constitutivo. Exceto na hipótese de usucapião. Exceto na questão, por exemplo, da desapropriação. Mas a desapropriação não entra no registro de imóveis. Ela vem por um ato de império do poder público. Mas não vai para o registro. Então você não tem um registro de desapropriação. O que você tem é o destaque daquela desapropriação. Ou você tem a notícia pelo registrador de imóveis da desapropriação, mas você não tem um efetivo registro de qualificação registral da desapropriação. Olha que interessante. Então, a desapropriação, ela é um ato originário de aquisição da propriedade. Mas por quem? Pelo ente público. Ato de império dele. Ato de império dele. Então, olha que interessante. Você vai encontrar uma matrícula de desapropriação, dificilmente você vai encontrar isso. Por quê? Porque está fora. Porque o sistema registral ele é baseado no registro privado, não no registro público. Olha que loucura. Sim. Então, assim... Os bens públicos não precisam de registro. Né? Exato. Se a carta de arrematação ela está prevista no 671, né? Da arrematação. Ela fala registro da arrematação. Da arrematação. Então, se eu falo registro da arrematação, a base legal da aquisição da propriedade é um registro do título aquisitivo, que antigamente se referia à transcrição do título aquisitivo. Então, é evidente, pela própria natureza, que é uma aquisição derivada. Ou seja, não original. O registrador vai seguir o que está no título. E se o que está no título foi aquisição de direitos, exato, porque o auto de arrematação, e a tua pergunta, o teu comentário é muito importante, porque eu vou elaborar o auto de arrematação sim, de acordo com o edital, porque o objeto sim, do auto é o objeto sim, do edital de leilão, que é o objeto da penhora. Exato. Penhorou direitos, edital exato, direitos, auto de arrematação direitos. E aí quando for fazer a qualificação registral, o oficial vai falar assim, bom, mas espera aí, ele arrematou direitos, então eu preciso... Cadê os direitos? Cadê os direitos? Não tem. Não tem. Aí ele vai o quê? Vai dar uma exigência. Exato, aí. Porque os direitos que você adquiriu não estão aqui no meu assento registral. Então eu preciso, é uma questão lógica do sistema. É um princípio básico do sistema registral, que é a continuidade. Então cadê o título que deu origem? E aí, mas eu não tenho. Querido, agora meu amigo, e sabe o que acontece? Muitas pessoas falam assim, mas... você fez um comentário que eu acho que é importante. A exceção não pode ser tratada como regra. Exato. Então, olha só, a qualificação do título, carta de arrematação, ela vai ser feita... e muitas vezes, não, eu vou tirar esse muitas vezes, porque não é muitas vezes. Em algumas situações... O título, ele vai ser alterado por uma ordem judicial para registrar. E essa ordem judicial vai falar assim, registra aí, meu registrador. Registra aí, oficial, superando o óbice da
continuidade. Isso, e aí é uma exceção, super exceção. Aí essa decisão, ela não vai passar pela qualificação registral, por quê? Porque ela é uma ordem. Sim. Né? Ela saiu de ser um título, porque a arrematação é um título, agora temos uma ordem. E essa exceção, ela muitas vezes é tratada como regra. Em São Paulo, no estado de São Paulo, realmente, das arrematações que eu participo como leiloeiro, das questões que eu vejo, que eu estudo, realmente são poucas as situações que você tem o juiz dando uma ordem para superar o princípio da continuidade. Em outros estados, tem uma normalização disso. Por exemplo, eu não conheço exatamente a argumentação utilizada, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem essa situação muito mais como regra de registrar superando a continuidade. Um caso de buscar essas fundamentações para aprofundar, então, justamente, por isso que eu quero ser convencido. Sim. Só que quando você vê alguém expondo a opinião todo mundo tem. Claro. O fundamento dessa opinião, eu já vi muitos fundamentos sob o ponto de vista econômico. Olha, melhor para a economia, porque isso vai gerar... E, naturalmente Só que você ultrapassa outras questões que são de segurança jurídica. Claro. Então, claro, você está sopesando valores. Claro. E o direito, muitas vezes, você sopesa valores. Eu questiono isso porque a tese do meu doutorado vai abordar a atividade notária registral como direito adjetivo, né? Ou seja, como direito procedimental, como é o Código de Processo Penal, Capo Bianco, como é o caso do Código de Processo Civil. Então, assim, se são normas procedimentais, o direito material, o direito substantivo, que vai estar previsto no Código Penal, que vai estar previsto no Código Tributário, que vai estar previsto no Código Civil, você não pode violar. Você tem que operacionalizar, mas operacionalizar dentro de hipóteses previstas em lei. Você não pode simplesmente, por uma questão econômica, vou lá e faço. Que isso, na verdade, é uma arbitrariedade. A arbitrariedade, inclusive, do juízo. Porque está violando a norma. A questão é, será que em eventual discussão de nulidade desse registro, eu não vou alcançar um sucesso? E outra, você está tendo aí a questão da preservação do interesse de terceiros. Então, né? Como, por exemplo, eu já tive situações em que a minha análise falou assim, não, mas espera aí, esse terceiro nem foi intimado, o proprietário tabular, mas... e aí a interpretação do 889 fala que ele só vai ser intimado eventualmente do leilão em si, não da penhora, mas isso pode gerar realmente uma interferência que ele poderia opor embargos de terceiro, claro, né, para assim surgir, ele claro, tem ação anulatória, claro, né? Então você tem caminhos que isso pode realmente acabar comprometendo. Uma outra coisa que você está comentando, e aí me veio na cabeça, eu olhei o teu briefing, e tá aqui a pergunta. Tá aí, né? a pergunta? E aí era uma pergunta que eu queria te fazer já há muito tempo, né? Quando você vai lá no decreto que trata do leiloeiro, eu já fiz uma leitura assim de forma bem superficial, mas quando você vai apontar quais são as tarefas, as funções, os deveres funcionais do leiloeiro, quais são as mais importantes ali que não pode faltar? Pelo que você disse, e aí conhecendo um pouco o mundo dos leilões, porque eu conheço diversos leiloeiros, e eu conheci uma senhora leiloeira há muitos anos, que a família inteira é leiloeira lá do Rio Grande do Sul, e um dia conversando com ela, foi um papo muito bacana, que ela fez um livro sobre leilão, eu até comentei com você sobre esse assunto. E ela falou assim, muitos dos meus colegas não têm formação jurídica, e a atividade do leilão, puxa vida, é totalmente jurídica, né? Quais são esses deveres funcionais eu entendo, meu do amigo. leiloeiro? A tua pergunta é interessante, porque quando você fala na atividade do leiloeiro em si,
ou da leiloeira, você tem uma visão que pode ser deturpada com relação a um agente de vendas. Sim. Pura e simplesmente. Sim, ser um agente de vendas, né? É boa essa. Mas ele tem uma responsabilidade que não é de um mero intermediador. Como se o intermediador não tivesse responsabilidades. Okay. Vamos deixar claro isso. Né? Porque senão, será que ele seria então tal como um corretor de imóveis? Sim. Né, que é um intermediário que faz com que haja aproximação. Eu entendo que o leiloeiro não é apenas um aproximador entre a oportunidade que está sendo objeto do leilão e aquela pessoa que possa vir a ter interesse na arrematação. Não é pura e simplesmente isso. Né? Há uma necessidade de ter uma análise mais profunda. E quando você fala, não exige uma qualificação jurídica para ser leiloeiro, não, o decreto lá de 1931 realmente não exige. Só que é claro que todos os leiloeiros que não sejam advogados de origem, de formação que não tenham uma formação jurídica, eles têm um corpo jurídico que deve suprir essa lacuna. Porque se para ser leiloeiro não há essa exigência, mas para o exercício exige, claro que ele vai se cercar de profissionais que vão realmente realizar as análises devidas, a pontuação natural que deve ser. E não apenas cumprir uma decisão de levar leilão, sendo que existem pontos a serem solucionados, né, pontos a serem evidenciados. Então, eu acredito muito, meu amigo, que apesar de não estar taxativamente nos deveres do leiloeiro, e isso eu já fui questionado porque eu apresento, quando eu levanto alguns questionamentos, né, e eu não vou apresentar o edital do leilão, eu chamo de saneamento da execução. Ok. Né? E aí no saneamento, o que é o saneamento? Verificar as questões que possam influir no prosseguimento, né? E é o momento de você o quê? Ou você segue ou você corrige, né? Levanta para corrigir. E quando eu levanto para corrigir, eu já tive até um caso interessante que o advogado do exequente falou assim: Quero a substituição desse leiloeiro, porque ele trouxe o decreto, falou assim, não existe saneamento na execução como função do leiloeiro, isso não existe, ele inventou, ele está advogando para o executado, isso, aquilo, tal. Né? E pediu a minha substituição, tal. E nesse caso em particular, até a juíza me ligou para falar assim, olha, cara, era uma coisa tão simples, cara, que eu falei assim, olha, a cônjuge não foi intimada da penhora. E aí ele alegou que eu estava querendo que ela fosse parte legítima para figurar no polo passivo da execução. E não era isso, é o 842 que obriga a intimação do cônjuge, salvo o regime da separação de bens, com exceções jurisprudenciais, que mesmo nas exceções eu tenho que levar para o juízo fazer a análise se é ou não o caso da exceção. Né? Por exemplo, bem particular que não se comunica em razão do regime de bens do casamento. Né? E a juíza me ligou e falou assim, olha, eu só quero te dizer que ele não entendeu a tua petição. Porque você foi muito claro em aplicar o 842. E naquele caso, nem pelo regime de bens, era obrigatória ter a intimação. Né? Então, assim, digo que todos os leiloeiros fazem isso. Não posso falar pelos outros. Eu falo por mim. Tanto que eu não analiso o caso dos outros. Sim. Eu analiso os meus casos. Claro. Então, dos meus casos, eu vou realizar tudo que eu entendo que seja adequado para a validade do leilão. Né? Que é imprescindível ter formação jurídica ou um arcabouço de apoio jurídico para realmente analisar caso a caso, vai ser necessário. Aí você me trouxe, eu não ia te perguntar isso. Mas não ia. Não ia. Ele fala que não, é o Capobianco. O Kikunaga é assim. Ele fala assim, cara, o Georgios está fudido hoje na minha Não, de modo algum. Eu vou colocar ele na de modo algum. Não, brincadeira essa parte. Hoje eu ouvi uma pessoa falando, e muito interessante isso, né? A pessoa falar sobre a questão da maldade e da bondade, né? A gente vê muita gente maldosa no mundo, né? Isso é muito interessante, porque, imagina, Kikunaga, eu era objeto de bullying quando eu era pequeno, né? E eu lembro do meu pai falando um dia assim, você só tem seu nome, né? E eu vi meu pai trabalhando tanto, falei, não, eu tenho que honrar esse nome, né? Por mais que as pessoas brinquem e tal. Só que meu irmão,
tem um perfil totalmente diferente que eu já dava tijolada na pessoa, paulada, então assim... Não deixava quieto. Não deixava quieto. E eu sempre tive assim, essa posição, essa atitude de defender, né? Defender o que eu achava certo. Né? E a pessoa estava falando justamente sobre isso, a questão da bondade. Então, quando você é um profissional que age na melhor intenção, para mim é uma grande honra ter seu amigo. Porque você, como leiloeiro, você traz credibilidade para pessoas que estão numa expectativa de ganhar e às vezes aquele problema ela não está vendo aquilo lá. E o advogado também não está vendo. E aquilo vai acontecer. Amanhã a pessoa vai depositar o dinheiro, vai colocar expectativa, vai gastar tempo e muitas outras coisas. E você vai trazer um problema para o arrematante, você vai trazer um problema para o processo, para as pessoas envolvidas, para mim mesmo, para você. E essa bondade, e aí vem a pergunta, né? Você atua como um representante da justiça, e aí me vem a pergunta, artigo 22 do CDC, você, como auxiliar da justiça, responde pelo CDC? Boa pergunta. Você vê, ele foi, né? Boa, meu amigo, boa. Eu entendo, primeiro, até fazer um introito, né? Você tem doutorado em isso? Eu tenho doutorado nisso, por isso. Fazendo um introito, a faculdade não ensina a parte de execução e cumprimento de sentença como deveria, né? Para chegar nesse momento da penhora, avaliação e expropriação. Eu fui professor por muitos anos de processo civil em faculdades e não dava tempo, porque o semestre acaba, o ano acaba, já era, né? E muitas vezes os cursos de pós-graduação também não trazem isso, tirando o teu negócio de imobiliários, né, na ESA, que você traz, né, interpretações e temas de aulas que são realmente disruptivos, diferenciados, né? Por isso até que eu tenho a necessidade até de dar curso, né, falar, explicar para os advogados como que tem que ser, porque realmente a ignorância de não saber na prática como deve ser feita gera essas situações que eu me vejo realmente por um dever funcional de buscar essa correção. Tá? Agora, isso significa que aplica o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Né? Se você for ver, eu sou um prestador de serviços. Então aí você vai lá pelo artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 2º, né, que vai falar que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito ou securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Ó. Eu sempre que gostei de decorar artigo de lei, né? Para quê? Talvez aqui para encaixar um tema. Mas eu entendo, meu amigo, que quando eu atuo como auxiliar da justiça, eu acabo sendo destacado do mercado de consumo por conta do ato da expropriação forçada que eu estou realizando. Ok. Então, em razão disso, eu acabo sendo uma longa-manos do judiciário para a realização de um ato dentro do processo. E isso retira estar no mercado de consumo. Porque um dos grandes aspectos de ser uma relação de consumo é exercer uma atividade típica de consumo. E o leilão judicial, ele não é uma atividade típica de consumo. Então, por esse ângulo, eu, nessa visualização do leilão judicial, que eu também aproveito para o leilão extrajudicial quando é decorrente de obrigação legal, alienação fiduciária, hipoteca, né, incorporação, tal. Quando você tem a lei determinando a realização de leilão, você tem um ato jurídico sendo praticado que faz com que haja uma formatação fora do mercado de consumo.
Tá. Diferente quando eu sou contratado por um comitente para fazer um leilão extrajudicial particular, em que aí sim a minha atividade é fora do contexto de uma obrigação legal, porque ele poderia colocar o imóvel para vender sob uma venda direta, poderia ter uma imobiliária, um corretor de imóveis, mas ele optou pelo leilão. Então eu diferencio essa questão para quê? Porque nem tudo é aplicável com a defesa do consumidor, e aí a gente entra numa questão, até existia tivemos um momento no direito do consumidor que tudo era relação de consumo, né? Era chamada teoria maximalista, né? Você acabava abarcando qualquer situação, só que você perde força da própria lei de consumo, porque qual é o objetivo do Código de Defesa do Consumidor, que até deveria se chamar estatuto, né? Tiveram, lá na origem teve essa discussão. É para proteger o vulnerável consumidor, né? Não estou dizendo que quem arremata não é vulnerável. Não estou dizendo isso. Só que ele, sob o aspecto de estar se sucumbindo a uma força legal, que todos devem sucumbir, porque ninguém pode alegar o não cumprir a lei por alegar o seu desconhecimento. A partir do momento que o leilão ele tem uma base estritamente legal, ele não está na vulnerabilidade do consumo, em que eu mando o que eu quero. Porque quando você fala em fornecedor, o fornecedor tem um poder de direção que eu, leiloeiro público, não tenho. Eu tenho que seguir o que está na lei, o que foi determinado pelo juiz. Perfeito. Mas eu não me dei por satisfeito. Não tem problema. E por quê? Porque a premissa da minha pergunta, ela começou no 22. E o 22 do CDC, ele coloca o poder público como fornecedor. Sim. E aí, essa é a pergunta. Começa daí. Você, no exercício da tua função como leiloeiro, onde você tem obrigações legais, obrigações principiológicas, responsabilidades. E aí você, como leiloeiro, cria um saneamento da execução a fim de não permitir que o teu leilão, que o teu edital seja amanhã invalidado ou nulo, declarado nulo, que é um negócio pior. Volta a pergunta. Você descumpriu o seu dever como leiloeiro, como auxiliar da justiça. Você descumpriu a lei, porque você não observou um requisito da lei. O juízo não observou. Você, auxiliar, também não observou. Nessa hipótese, não seria cabível o pensamento da responsabilidade pelo 22? Olha só, meu amigo, eu continuo entendendo... Me perdoe, não preciso fazer essa pergunta. Sabe por que não? Muitas pessoas, não estou dizendo que você está nessa, tá? Se não é CDC, não tem responsabilidade. Sim, entendi. O fato do artigo 22, que fala que os serviços públicos prestados por si ou por ente público, permissionários, concessionários, devem ser... Ou por qualquer outro empreendimento, ou seja, ele é bem chuta amplo, o balde, amplia. Só que a premissa o serviço está no mercado de consumo, porque o 22 tem que ser lido com a premissa da formação da relação jurídica de consumo. Se você não forma a relação jurídica de consumo, você não aplica o 22 para aquele caso. Então, quando você fala de um lado um consumidor, os elementos subjetivos da relação de consumo, consumidor e fornecedor. Se você entende que o arrematante é um consumidor, porque ele é o destinatário final, aí eu já te falo, e se esse arrematante se valer da arrematação para renda passiva, para fazer o house flipping, arrematar e revender, ele é o destinatário final? Você já muda, você já pode até contestar o fato dele ser consumidor. Eu estou indo para o lado só do fornecedor, que eu não me coloco como fornecedor. Mas você não tem consumidor profissional? Então, mas aí você retira, e aí você tem a teoria finalista mitigada para verificar no caso concreto se ele vai ser ou não abarcado pela proteção. Mas eu vou num outro aspecto, eu não vou no lado do consumidor, tanto é que eu só estou citando aqui a questão do consumidor por conta da tua complementação de pergunta. Eu vou para o lado do fornecedor e da especificidade da prestação do serviço que eu promovo.
Então, por essa minha interpretação, eu afasto o CDC na integralidade. Logo, o 22 também está excluído. Mas isso não significa que o serviço que eu presto não tenha que ter segurança, não tenha que ser efetivo, não tenha que ser eficiente. Sim. Porque o próprio serviço do judiciário precisa sê-lo. Então, quando eu retiro do CDC a minha atividade, eu não estou dizendo que eu não tenho responsabilidades. Eu estou dizendo que a minha responsabilidade vai ser vista sobre outro ângulo de fundamento legal, mas que eu vou ter os mesmos deveres de reparar danos ou de evitar que danos ocorram, tal como qualquer relação jurídica. Então, é a mesma coisa, olha só, vamos pensar, fazer um exemplo simplório. Um acidente de trânsito. Se é um ônibus de linha que bate no carro, aplica o CDC. Se é um particular que bate em outro particular, não aplica o CDC. Só que ambos têm responsabilidade por reparar danos. Sim. Então, é essa lógica que eu quero imprimir aqui. Então, claro, guardadas e respeito os pensamentos em sentido contrário de, não, aplica o CDC, eu entendo que não sobre essa Mas se for um taxista, você aplica o CDC. Por quê? Porque ele está prestando serviço e é ele que se coloca como fornecedor no mercado de consumo. Queridos, agora chegou o momento. Do quadro especial. Opa, temos quadro especial. Não tem musiquinha do quadro especial? Temos musiquinha do quadro especial. Temos. Vai dar registro? Querido, agora a gente vai abrir o Vai Dar Registro, né? Que o nosso querido Jorge vai trazer um problema registral ou notarial, não sei, né? Sobre uma questão de indisponibilidade gravada no imóvel, vai impedir registro. E aí foi uma coisa interessante, porque quando você citou sobre esse assunto, me veio à mente o doutor Danilo, lá de Santana do Parnaíba, né? Grande Danilo Moreira. Grande Danilo. E ele mandou uma nota evolutiva para mim, falando, veio uma arrematação, tinha disponibilidade, o registrador devolveu, dizendo que não pode registrar, e conta essa história aí. Vamos lá. Bom, primeiro que esse quadro foi você que criou, né? Não, eu não criei nada. Não, você cria, você é humilde, a ponto, ele fala assim, não. Quem criou foi você. Não. Não, esse quadro foi numa reunião nossa, da diretoria, a gente conversando, e esses casos aí, vai dar registro ou não? Pergunta para os caras aí, né? E aí nasceu, né? Aliás, aqui, meu amigo, é uma construção coletiva. Eu estou como apresentador na maioria dos episódios, talvez porque ninguém queira vir apresentar. Podemos chegar a essa conclusão também. É uma conclusão possível. É possível, né? Não vamos descartar. Não vamos, deixa lá as alternativas, deixa essa alternativa, né? Vamos ver quantos... É igual síndico, ninguém quer, então eu assumo. Mais ou menos isso, né? Tá indo, deixa ele. Tá lá. Bom, oi? Tá indo bem. Tá indo bem. Legal. De vez em quando eu vou lá. Né? Bom, mas, meu amigo, a indisponibilidade, ela impede o ato voluntário de alienação e o seu... Nem impede o ato de alienação, mas vai impedir o registro dessa alienação. Tá? Para fins de expropriação forçada, alienação judicial, leilão, não há impeditivo do registro da carta de arrematação havendo indisponibilidade, porque as constrições, elas têm um parâmetro inicial de cancelamento indireto. O fato da arrematação ter sido registrada, automaticamente existe o cancelamento indireto. O que é esse cancelamento indireto? Elas não têm mais efeitos perante... Claro que elas ainda constam na matrícula, porque elas precisam do cancelamento direto, que é uma averbação para gerar o cancelamento efetivo, que aí veio o 320G para facilitar a dinâmica. O que o 320G trouxe? Ele fala o seguinte, que as custas do interessado, que no caso é o arrematante, as constrições sobre o bem, e aí, claro, o provimento ela fala sobre indisponibilidade, mas abrange penhoras, averbação premonitória, arresto, sequestro, vai ser objeto de cancelamento pela arrematação com determinação expressa do juízo da expropriação. Então, o juiz que determinou a alienação, ele vai dar uma ordem, e aí precisa estar expresso, tem que ter decisão judicial expressa, para o quê? Determina o levantamento das conscrições que recaem na matrícula do imóvel por força da arrematação. O oficial do registro vai lá e tem decisão judicial expressa?
cancela tudo. Aí ele não vai fazer juízo de valor sobre cada uma das indisponibilidades, penhoras, averbação premonitória. Porque o produto da arrematação vai servir para o concurso de credores, que geralmente... E aí esse que é o ponto que eu quero trazer aqui. Geralmente as indisponibilidades, constrições, penhoras, averbação premonitória, tá tudo ligado a quê? A dívidas. Tá. Mas às vezes não. E esse foi um caso interessante, porque era uma disponibilidade antiga. E eu tenho cuidado, meu amigo, de ir atrás das indisponibilidades para saber o que é. Porque eu preciso ver porque as indisponibilidades geralmente não tem nem as partes, né? Na averbação, no ato de averbação não tem quais são as partes do processo. Só fala autoridade. Né? Só fala autoridade e dependendo da origem, nem o número do processo tem. Né? Mas nesse tinha. E aí eu fui atrás e era um processo, não lembro se era na Paraíba o processo, aqui a questão do... Fala uma pergunta, você como leiloeiro, auxiliar do poder público, auxiliar do poder judiciário, você tem acesso você oficia o registro de imóveis para te informar ou você é obrigado a pedir certidão? Sou obrigado a pedir certidão. Por quê? Você não é usuário comum. Eu sei, mas é a dinâmica. A dinâmica é... Mas você não é usuário comum. Eu sei. Primeiro, eu nunca tentei. Fato. Então, você tem que lembrar que o artigo 30, inciso 7º, 8º da Lei 8935, ele fala lá que o oficial, o delegatário, é obrigado a atender as requisições com prioridade. Você, como auxiliar da justiça, me parece que você se enquadra aí. Tá. Então, você deveria requisitar informações do oficial de registro e ele deveria te informar. Tá. Me parece. É interessante, eu vou até estudar mais sobre isso. Esse assunto. Vamos estudar sobre isso, tá? E aí eu entrei em contato com o cartório lá, agora não lembro se era, não lembro qual estado, entrei em contato e a pessoa falou, era um processo antigo, tipo da década de 90. Sim. Do século passado, para ficar mais antigo ainda, né? Sim. Tal. E aí a pessoa falou assim, pô, você teve sorte, porque ele acabou de ser digitalizado esse processo. E me passou o número do processo, era sistema EPROC, se eu não me engano, lá, tal. Consegui ter acesso, né? Eu expliquei a situação. Consegui ter acesso porque você tem certificado digital e porque você é advogado, né? Mas claro, eu me coloquei como leiloeiro e aí não precisei mandar decisão judicial, mas me foi franqueado o acesso. E aí eu acabo usando a qualidade de advogado para entrar. E aí o que acontece? Eu olhei e falei assim, caramba, uma disponibilidade, mas qual era a origem da disponibilidade? Uma ação cautelar. Tá, uma ação cautelar para quê? Ela é uma cautelar incidental a um processo de inventário. Aí eu fui ver o inventário. O inventário discutia-se os herdeiros discutindo a partilha de bens, o Monte Mori, isso, aquilo, tal. Desde 90, mas também milionária, né? A questão discutida. E o que eu descobri... Toda discussão é milionária, porque ninguém vai discutir por merreca, né? Os pobreza não vai discutir. O que eu descobri, olha só, a ação aqui que eu fui nomeado era uma pessoa que tinha feito um negócio jurídico com uma construtora, tinha feito, o não cumprimento da entrega do imóvel na planta, tal, no prazo, tal, houve a rescisão e por culpa da construtora, então tinha que devolver todos os valores, tal, e estava em execução. E achou-se esse imóvel em nome da construtora. Tá. Um apartamento na Avenida Ibirapuera, em São Paulo, maravilhoso, tal. Aí o que acontece? Eu vejo lá o que acontece. Os de cujos eram os terrenistas do imóvel em que foi edificado o prédio em que está o apartamento. E o apartamento em questão tinha sido dado em permuta física aos terrenistas. Só que não tinham feito nenhum registro na matrícula. Aí peraí, então a titularidade, tem uma dúvida de quem é o titular desse imóvel. Ok. Então, por que eu trouxe esse caso aqui? Porque essa indisponibilidade, ainda que levantada por conta do 320G, que na época nem tinha, tá? Na época nem tinha. Sim. Mas vamos imaginar que na época que eu fiz, vamos pensar que o arrematante ia ter que ir até o juízo que determinou a indisponibilidade, falou assim, excelência, arrematei, levanta aí. Porque era essa sistemática antes. O juiz ia falar, opa,
manifestem-se as partes, ia dar o contraditório. Aí vinha os herdeiros e falavam, tá louco, arrematou, mano. Arrematou numa ação da construtora, esse imóvel é nosso, pertence... É nosso no sentido da discussão jurídica. E aí o que eu fiz? Excelência, ó, não dá para eu fazer o leilão. No saneamento eu falei, excelência, eu não posso fazer o leilão porque existe uma dúvida quanto à titular. Juntei peças e falei assim, olha, entendo que deva ser intimado o representante do espólio. Dito e feito, foi intimado, entrou com embargo terceiro, tudo tal, né? E nesse caso eu entendi, ó, não dá para fazer o leilão porque o imóvel, apesar de estar em nome da construtora, não pode ser expropriado por dívida da construtora. Sim, muito bom. Muito legal esse tema, hein? Você vê, é um caso porque diferenciado. Porque pensa em disponibilidade, já pensa que é dívida. Agora, o juízo lá errou, deveria ser uma medida de sequestro? Seria um mais adequado. Quer dizer, então o remédio processual requerido... Com um bloqueio de matrícula? Com um bloqueio de matrícula. Tinha até indisponibilidade, determinou a indisponibilidade com o bloqueio da matrícula. Com o bloqueio da matrícula. E esse fator me gerou a espécie justamente falar, pô, é mais cuidadoso aqui, né? Mas mesmo assim, talvez o certo seria uma medida de sequestro. E aí eu observo... Agora, isso é uma questão que não deveria ter chegado a mim, leiloeiro. Lógico. Não tenho dúvida. Eu sou a última rácio. Antes da realização do ato. Você é o último da fila do pão, pô. Eu sou o último da fila do pão. Né? Onde que tá o teu lugar? O último na fila do pão. Entendi. Entendeu? Que bacana! Agora a gente já na sequência. Não, tem que falar. Esse foi o nosso quadro? Esse foi o nosso quadro? Vai dar registro? Isso, palminhas. Tem palminha. Aê. Pô, se for apresentar, apresenta. Né? Pô. É que a gente não sabe se foi mal feito aqui o negócio, né? A partir de agora eu não vou mais apresentar o Adinocast, que Konaga assumiu, presida assumiu. Agora a gente entra num outro tema lindo, que é outro quadro especial. Opa! Causos notariais registrais. Entramos no casos do mundo notarial registral. Isso aqui daria, acho que, uma obra. Olha, seria interessante pegar Campo Bianco. Conseguimos pegar todos os causos e transformar tudo isso daí numa obra. Sim, e a gente dá o crédito. A gente pode fazer um livro Vai Dar Registro. Boa. Um livro Causos. Exato. Boa. Com 100 episódios, tem material, hein? Tem material. Pô, tem pelo menos 100. Imagina, você pegar 100 e coloca num papel isso daí, vai dar 300, 400 páginas essa obra. Coordenador. Jorge Alexandrides. E Marcos Vinícius Kikunaga. 100 autores. 100 uma obra coletiva. Obra coletiva. Boa. Agora entramos nesse quadro. Sim, já teve a vinheta? Já teve a vinheta? Causos do mundo notarial registral é o que mais tem no planeta Terra. São os causos. Qual causos você vai trazer aí? Cara, eu poderia... aliás, até durante aqui, eu já falei de um ou outro aqui antes, mas tá cheio de causos, né? Tá cheio. Mas eu quero trazer um que eu achei relevante, porque entre a penhora e a realização do leilão, existe um tempo que às vezes é gigantesco. Tá? E aqui, esse tempo gigantesco faz com que hajam alterações na vida. Normal. Tá? E nesse caso em específico, quando da penhora, a matrícula perfeitinha em nome do executado, é lindo de ver, né? O ato de penhora, maravilha! E um imóvel, eu acho que tinha o quê? Uns 5.000 metros, tal. Nossa. Numa cidade aqui, foi em Itaquaquecetuba. Meu, lindo, eu falei, caraca, mano. Então, porque assim, eu vou pegando a evolução, né? Eu pego o processo, penhora, falo, opa, avaliação, milhões, avaliação. Sabe o olhinho brilhando? O olhinho brilhando e tal, beleza. Olhei no processo, não tinha nulidades que impediriam a realização do leilão. Falei, opa, melhor ainda. O executado com advogado nos autos, isso, aquilo, todo mundo intimado que deveria. Aí eu pego a matrícula atualizada. Aí quando eu pego a matrícula atualizada, eu faço a leitura na sequência, né? Eu não começo do fim, eu pego lá, faço averbação, registro, tal, porque tudo vai pro edital, tudo que é relevante vai pro edital do leilão. Aí eu tô vendo lá, o quê? Uso capião. Champion use?
Tinha urso campeão. Urso campeão? É, urso campeão. Meu Deus do céu. De uma fração do imóvel. De uma fração do imóvel. E assim, quem foi fazer a avaliação na época foi um oficial de justiça. E aí, olha só, a avaliação é muito importante. O oficial de justiça foi lá, não deram acesso a ele. Ele fez a avaliação por estimativa, tal. Tudo não foi objeto de impugnação, tal. E aí veio pra mim, tal. E aí eu vejo, cara, aí eu vou atrás da usucapião. E aí eu vejo o quê? Lá, mapinha da usucapião, tal. Praticamente 4/5 do imóvel tinha sido usucapido. 4/5? 4/5 do imóvel tinha sido usucapido. Era uma fração relevantíssima, tá? E aí eu falei assim, bom, a avaliação se perdeu, porque a avaliação sobre o todo, a usucapião declaratória, ela é o exercício da posse contínua dentro dos requisitos, tal, faz com que o proprietário perca, né? E aquela pessoa possuidor receba, né, a usucapião, o imóvel, né, a propriedade. Eu falei, bom, então peraí, não é do executado, não posso fazer o leilão. E aí eu levantei essa questão, falei, excelência, olha, nas análises aqui, e tudo bem, a averbação da usucapião foi depois da penhora, foi, tal. Só que é importante, quanto maior o tempo entre a penhora e o leilão, é importante que o advogado, a advogada tenha uma cautela de verificar se não houve uma mudança, porque nesse caso em específico não tinha sido averbada a penhora na matrícula, lá do 844 do Código de Processo Civil, porque não é obrigatória a averbação da penhora, mas é relevantíssima para para a presunção absoluta do conhecimento por terceiros, né, o efeito erga omnes da averbação, tal. Não que isso afetaria necessariamente a usucapião, né, que aí é uma outra questão a ser discutida, mas que já teria uma força de, na usucapião teria o credor, teria que ser sido intimado, pelo menos, tal. E aí eu falei, excelência, não dá, perder o objeto da avaliação, a penhora tem que ser reanalisada, readequada para agora a realidade documental que eu apresento, né? Aí quando eu apresentei isso, a advogada me ligou, soltou os cachorros pra cima de mim, meu amigo. Cara, eu me senti a pior pessoa do mundo. Ao invés de te agradecer, ela te xingou. Parecia que eu tinha sido assim. E o caso, dá até pra entender. Eu sempre tento ter empatia com as pessoas, tá? Porque, pensa, esse caso era fruto de indenização civil por morte, né? Uma criança tinha morrido afogada numa piscina, porque o cabelo prendeu no ralo. Ah, meu! Sabe, é triste. É triste. É triste. Eu falei assim, doutora, era impossível fazer o leilão. Impossível. Que situação. Impossível, tal. Então, assim, esse é um caso que levanta preocupações que eu tenho e que o advogado, a advogada também precisa ter, porque às vezes o bem penhorado não é interessante de ter sido penhorado, ou ele pode ter se perdido ao longo do tempo. Mas que nesse caso nem é fraude, né? A gente nem levanta uma fraude de execução e tal. Mas eu já vi situações de fraude à execução notória, né? Assim, apresentei o edital foi aprovado, tudo, entrou lá uma notícia que o imóvel tinha sido vendido anos atrás, tal, né? Claro, mas é fraude. Em razão disso, o juiz suspendeu o leilão, tal, discute a fraude aí, aí depois, se for o caso, volta para leilão, né? Mas é complicado. Bacana. Jorge, pelo tempo passado... Esse foi os causos notariais registrais? Porque tem palminha. Aê! Queridão, chegamos no final do nosso episódio especial. Passou rápido, hein? Episódio número 100. E assim, sem noção. Sem noção completa, né? A gente percebeu claramente que o Jorge é um leiloeiro sem noção, né? Total. Por quê? Porque ele é um cara brilhante, é um leiloeiro brilhante, é uma pessoa brilhante, é um sujeito que eu tenho um prazer enorme de ser amigo, né, de poder ter a liberdade de criticá-lo, né, de concordar com ele, de aprender com ele todos os dias. Todos os dias, eu não ensino nada. Todos os dias a gente aprende, porque às vezes eu conecto lá no Instagram, ele tá lá no Arremate Legal, né? Arremate Legal, dando dicas, e são dicas preciosas, né? Você faz todo dia? Todo dia.
Arremate legal. Todo dia, 8 horas e 8 minutos. 8 horas e 8 minutos. Vai No até Instagram. que horas? Instagram. Até 8h50, às vezes 9 horas. Tá. Depende Todo do tempo. dia? Todo dia. E depois eu deixo no YouTube, né? Ah, que bom. No canal do YouTube, Arremate Legal. Tá, então quem tiver interesse, entra lá no canal do YouTube do nosso querido Jorge. Instagram, qual que é o seu Instagram? alexandrides.prof. Meu sobrenome. Ok. Daí você falou que o nome é único mesmo, como o teu pai te ensinou. É. O meu tem a peculiaridade de que no Brasil são pouquíssimos os que têm o meu nome. Então, eu sempre prezei pela observação do meu Sim. nome também por conta disso, porque não dá pra me esconder, cara. Não Pô, dá. quem é Geórgios Alexandres? Digita lá, tirando os gregos da vida, porque tem muito grego também com o nome Geórgios Alexandres, diretor de banco, jogador de futebol, tal. Não sou eu, né? Porque até tentei, né? Mas não deu, né? Acabou não dando. Não tinha perna pra isso. A vontade era diferente do corpo, né? Entendi. Né? Entendi, não conecta, né? Não conecta. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa caneca aqui é uma caneca especial? É uma caneca especial que a dos gente 100 vai episódios. Dar de presente. Uma você é tua. vai usar? Não, uma é tua. Não, que uma é minha. Uma Não é tua, precisa, imagina. presente é teu. E a sua? Não, a minha não, a minha tá lá no escritório. Essa daqui é do Capobianco, porque ó, do Capobianco. a gente precisa fazer. O Capobianco, vem pra cá, deixa gravando e vem pra cá. Capobianco, pode ir, você pode vir aqui? Só fazer uma pergunta. Você não, veio. vem do jeito que você tá. Você vem veio de até bermuda, tá tudo bem. Só vem falar um pouco aqui do que o teu cenário aqui, Capobianco, esse teu trabalho. Rodrigo Capobianco. Deixa eu falar nesse microfone. Puxa aí. Não vai mais. Tá no limite. Tá bom. Eu só vim aqui para parabenizar vocês, né? Porque realmente o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho brilhante. Eu só tenho a agradecer porque o que eu tenho aprendido aqui, imagina 100 episódios, pessoas brilhantes, pessoas assim agradáveis. A Adnotária, ela é cercada de pessoas bacanas, né? De pessoas produtivas, né? Então, realmente, eu só tenho a agradecer, parabenizar, é sensacional. O Jorge é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa maravilhosa também. Não é corintiano, isso é um problema, mas nem tudo é perfeito, né? nem tudo é perfeito. Mas o Pedrinho vai ser corintiano. Eu acho que ele vai ser gremista. Caraca. Bom, então, ó, parabéns pelo 100º episódio. Obrigado. Muitas. E ó, tua lembrancinha. E aliás, ficou muito bonito aqui, ó. E tem um caderninho. Tem um caderninho. Você escolhe a cor ainda do caderninho. E Adnotária. Ó. Muito caderninho bonito, pra você. Muito bonito. Que muito chique. obrigado. E, enfim, parabéns. Mas faça a pergunta para ele. Tem aquela pergunta para ser feita. Deixa eu sair. É a revanche? É a pergunta. Caramba. A pergunta pra gente poder encerrar, Jorjos. Eu pensei que eu já dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido. Não pode encerrar assim, não? Pode. Né? Encerra o dia que você quiser. Mas antes de encerrar, a gente tem que fazer aquela pergunta que é super importante, né? Primeiro, quem você gostaria de entrevistar? Com quem você gostaria de ter um jantar para um papo, né? E dentro da tua vida, quem mais te inspirou? Alguma personalidade? Teus pais? Algum familiar seu? São 3 perguntas que você precisa me responder. Cara, olha, vamos anotar essas perguntas porque melhorou, hein? Melhorou. Ué, episódio 100? Melhorou. Você quer que eu vá? Mas você trouxe umas perguntas interessantes. Cara, toda vez que eu fazia perguntas no final, né, e a gente foi evoluindo isso, né, Capobianco? A gente foi evoluindo isso, eu vi respostas das mais variadas e interessante, eu provoquei às vezes emoções nas pessoas, cara, que eu às vezes até não sabia como me comportar diante da emoção que eu provoquei, né? E as respostas verdadeiras, cara, é interessante isso, né? A minha inspiração não foi uma única pessoa,
foram várias, né? Meu pai veio da Grécia, com $7 no bolso, uma educação simplista. Ele não tem a terceira série do ensino fundamental completo, e veio fugindo de uma realidade triste, absurdamente de pobreza tal, e veio para cá sem saber falar português tal, e venceu, né? Sim. Trabalhou muito, e acho que o grande ensinamento que o meu pai me trouxe é a resiliência, a adaptabilidade, e que o trabalho recompensa, né? O trabalho, ele traz frutos, né? E outra coisa que ele e minha mãe, e aí eu já acrescento a minha mãe, que minha mãe era professora, ela até depois que casou acabou saindo da docência, mas educação infantil, tal, e a honestidade de caráter, cara, a transparência, assim, eles nunca mentiram, né, nunca enganaram. Meu pai ele ajudou muito, meus pais ajudaram muito as pessoas, e isso eu também tenho dentro de mim, e assim, ajudar sem ter um reflexo de, não, tô te ajudando porque você vai me dar alguma vantagem ainda que futuro. Não, cara, essas lives mesmo que eu faço, cara, todo dia eu dou insights para as pessoas com base na minha experiência, que eu falo, caramba, meu, tô fazendo isso por amor à docência, à divulgação. Claro, vai ter reflexos isso? Óbvio que vai ter, de uma forma ou de outra vai ter, porque eu tô educando, tô levando conhecimento, né, luz para as pessoas. Então, foram muito importantes na minha vida, né, e são, né, porque meu pai fez 90 anos agora, que legal. né, então, putz, é uma alegria imensa. Então eu tenho a felicidade de poder ainda conversar com eles, Sim. né, sobre tudo. E uma outra pessoa, aliás, outras duas pessoas que me incentivaram muito, minha madrinha, cara, minha saudosa madrinha, ela já partiu. Minha madrinha era uma mulher incrível, cara. Minha madrinha e meu padrinho também, que já faleceu, também, pessoas incríveis, inteligentes. Nascidos aqui ou da Grécia? Aqui, não. Aqui. O único que veio da Grécia foi meu pai. Minha mãe é filha de espanhóis, né? E minha madrinha é irmã da minha mãe. Né? Minha madrinha, cara, ela era incrível, uma mulher incrível. Nossa, sabia de tudo. Ela era pintora, professora de pintura, musicista. Nossa, era maravilhosa, cara, maravilhosa. E ela, até quando eu fui, a primeira vez que eu usei terno foi num casamento, eu fui de pajem lá, levar as alianças, tudo tal. E aí eu perguntei pra ela, madrinha, como que eu faço pra usar terno todo dia? Porque eu achei legal, né? Hoje eu não gosto muito, não. Aí ela falou assim, você pode ser advogado. Putz, cara, foi aí que talvez foi o primeiro tilindar aqui de falar assim, pô, eu posso ser advogado, né? E, cara, batalhei bastante pra isso e tal. Então eu fiquei, fui muito influenciado por eles também. Um tio também, que ele tinha uma biblioteca maravilhosa, um conhecimento incrível. Cara, ele sabia sobre tudo. Cara, ia lá, ouvia as histórias dele, ele é padrinho do meu irmão, já falecido também, infelizmente. Mas, cara, fantástico. Legal. Então, são pessoas assim que, claro, tem outras também, mas agora pontuando de forma principal essas. E eu acredito, cara, que eu gostaria de entrevistar. Eu tô numa pegada mais filosófica na vida, de pensamento e tal. Eu entrevistaria, se fosse possível, Sócrates, o filósofo. O mestre da vida. O mestre da vida. Até... Cara, eu tenho uma tatuagem que é um reflexo do pensamento principal dele, né? Que é o xeromonotiden xerotipota. Entendeu? Não. É justamente sobre isso. Cara, justamente sobre isso. Só sei que nada sei. Sim. Né? É justamente essa a situação, porque o que eu aprendo aqui no Adnocast, cara, eu faço, as pessoas me mandam briefing, eu estudo, eu analiso e eu aprendo muito, cara. Por isso que eu digo que a Adnotari me gerou um crescimento profissional absurdo, porque eu fico sabendo de temas que aparentemente você fala, não tem relação com leilões. Tem. Pô, se tem, né? Então, é muito engrandecedor. E eu perguntaria para ele nessas entrevistas, eu falei assim, realmente, como que ele chegou à conclusão
Porque tem muita soberba no mundo, tem muita gente que, como você falou, a pessoa coloca com tanta convicção o pensamento que as pessoas acreditam, né? Como que ele conseguiu chegar nesse grau de abstração para falar assim, realmente eu não sei nada, né? E que isso reverbera em séculos até chegar a nós aqui, para a gente pensar realmente, olha, e você, tanto quanto eu, ainda mais por conta dos estudos, mestrado, doutorado que você agora está fazendo, a gente percebe que isso é uma verdade fundamental. Não sabemos nada. Né? Então, e assim, por mais e quanto mais a gente estuda, e todo dia estudando, a gente percebe que todo dia a gente sabe que menos sabe do que poderia saber, né? Então eu acho que isso me gera também humildade para absorver questões, eu tenho meus pontos de vista, eu tenho minhas premissas com fundamento, e o meu objetivo não é te convencer, meu objetivo é transparecer meu ponto de vista, e eu quero entender o teu ponto de vista a ponto de, se o teu fundamento for melhor que o meu, eu me convencer que você tem um alicerce muito melhor. Por isso que, por exemplo, voltando à questão da originária e derivada para fins registrais, eu quero ser convencido. Eu não consigo ainda hoje ser convencido. Agora, se tiver uma lei, uma norma, que aí sim, é originária, ponto, acabou, vai registrar. Beleza? Mas por quê? Porque o legislador quis. Porque pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer. Aí você fala, mas é uma norma constitucional, inconstitucional, sabe? Aí você vai poder discutir até mesmo a eventual constitucionalidade e tal, ou adequação no sistema tal. Mas assim, nós somos ignorantes. Eu acho que essa é uma premissa. Quando você percebe isso, você passa a ver o mundo com outros olhos, né? Sim, sem dúvida. Jorge, para mim foi um prazer imenso estar aqui no episódio número 100, que você coordena, que você dirige com perfeição. Eu assisto todos. Até hoje não entendi a questão do Instagram. Toda vez que ele fala Instagram, eu dou risada. É impressionante. Então, assim, eu já dei muitas risadas. Eu imagino. Quando ele convida as pessoas a acompanhar o Instagram da Adnotária, eu dou risada, amo de paixão. Minha vontade é mandar mensagem pro Jorge. Na hora eu falo assim, adoro, amo você. Mas para de passar vergonha. Para de passar vergonha alheia. E para nós que construímos a academia não foi construída por mim, ela foi construída por idealizada. Não foi idealizada por mim. Ela foi idealizada e formatada por várias pessoas que tinham o mesmo pensamento de transmitir o conhecimento, de levar o conhecimento para todas as pessoas, né? Porque o conhecimento notário registral, ele se tornou um conhecimento, antigamente era um conhecimento para pouquíssimas pessoas. Hoje a acessibilidade ao conhecimento ela é muito maior. O Adnocast leva isso para o mundo todo. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Assim como o Papo Acadêmico, que eu faço lá toda terça-feira. Né? Qual o horário mesmo? Mudou, né? O horário? Das 8h21 até as 8h51. 8h21, olha lá. 8h21. Porque às 8h30 até as 9h, até eu baixar o vídeo, colocar lá os meus compromissos, que eram às 9 horas, que era a mentoria às 9, ficava prejudicado. Né? Então, assim, eu vejo meus compromissos, 9 horas, reunião, 9, outros eventos às 9, fica prejudicado. Então, 8h21 às 8h51, 8 horas eu levo o PP para a escola, consigo chegar no talo. No horário, né, para transmitir. Então, assim, o teu trabalho é um trabalho fenomenal. O agradecimento que eu tenho ao Capobianco não é muito bom. Não tem como mensurar o nosso agradecimento. A ajuda. Do espaço. Primeiro que ele é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Capobianco é maravilhoso. Um conhecimento incrível. Sim. Um empreendedor do direito, como professor, como autor de livros. E não é só livro jurídico, não. Ele tem livros de contos, poemas, né, meu amigo? Olha lá. E agora fica essa ideia da gente construir uma obra coletiva
me parece. Vamos lançar isso aqui. Abemos editora, não abemos editora? Então, assim, aproveitar esse momento para a gente pensar numa obra dos causos, né, do mundo notarial registral e vai dar registro. Perfeitamente. Transformar isso numa obra. Já tem até o nome do livro. Já tem o nome do livro. Então, já vamos colocar isso em prática. Agradecer quem nos assistiu até agora, né? Um episódio que se estendeu muito por conta do conhecimento do Jorge, que a gente tinha que explorar. É um episódio especial. Muito feliz por estar aqui. Uma honra gigante e uma pressão gigante ser presidente, estar como presidente da Academia Nacional de Direito Notarial Registral. A nossa intenção nessa gestão é realmente trazer um reconhecimento institucional da academia, e é isso que a gente está buscando. Vamos correr atrás. Precisamos de braços, né, Jorge? Fica o convite, né? Fica o convite. Fica onde o convite. Que ele tem que seguir no a Instagram. gente? @adnotare, ADNOTARE, Adnotare. Então, nos acompanhem aqui no Adnocast, comandado pelo nosso querido Jorge Alexandrides, né? Com muita honra estou aqui. Gerenciado pelo nosso querido Capobianco. Rodrigo, eu não consigo chamar ele de Rodrigo. Eu também não, é Capobianco. É Capobianco. E aí eu aproveito e fazer um convite também. Dia 21 de setembro, se não me engano, ou dia 14 de setembro, nós vamos começar um curso online do Imersão em Direito Registral. Opa. Que nós fizemos a versão presencial, deu muito certo, e aí agora a gente vai ampliar para o online. Porque muita gente vai, eu não posso ir para São Paulo e tal. O curso era um sábado, uma manhã de sábado, a gente vai ampliar para 9 horas. Ótimo. Um curso de 4, vai ampliar para 9 horas. São 3 segundas-feiras. E é um curso incrível que eu fiz. É Salve maravilhoso o curso. Vai ter agora, a gente vai lançar agora. Vai ter desconto para quem é associado, né? Para quem é associado vai ter desconto, e para quem fez o curso vai ter um desconto adicional. Opa, ó. Vai ter um Isso desconto adicional. Teremos também, dia 11 de setembro, o início da nova turma de pós-graduação da ESA de negócios imobiliários. Incrível. Então eu estou torcendo. Essa vai ser em qual núcleo? Vai ser na Sé. Na Sé. Aqui em São Paulo, Cincinato Braga. 37. Pertinho da Paulista, fácil de chegar. Espero que a gente consiga fechar essa turma. Eu estou super ansioso. Por quê? A gente já está com 7 turmas, né? Foram 5 na Central, uma no Tatuapé, uma em Santo Amaro. E agora a gente volta para a 8ª turma. Mas tem no interior também, não tem? Tem na... Não, ainda não. Ainda não. Quiseram fazer, mas depois voltaram atrás. Tá. Enfim, que está dando muito certo. Porque é qualidade, né? Porque na pós-graduação a gente tenta trazer o melhor conteúdo, né? Os melhores docentes, para transmitir experiência prática. Com fundamento, né? Com fundamento. Não é um faz que dá certo, né? Exato. Assim, é um faz que dá certo. Lá eu faço. Lá no meu escritório eu faço. Lá no... Não. Não é exceção. Algo que você precisa realmente ter aprofundamento técnico e teórico, sempre super importante. Então entra lá aí no www.adnotare.org.br, que é o nosso site. Faça sua inscrição, associe-se, participe dos núcleos temáticos de estudo tributário, leilões, REURB, contratos imobiliários, notas, registros de imóveis. São vários núcleos. E também vai ser entrevistado aqui, porque todo associado pode vir aqui para ser entrevistado. Com a porta aberta para se candidatar. Isso eu acho que uma coisa bem legal na Adnotare, que é uma porta aberta com trampolins. Exato. Se você tem interesse, disposição, você tem espaço para ampliar seus horizontes dentro da Adnotare. Não tenho dúvida. Eu fui assim e tantos outros, né? Claro. Então acho que vale a pena se você quer realmente construir algo maior do que você tem hoje, vem para a Adnotare. A porta está aberta, basta você empurrá-la. É isso aí. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, até o próximo episódio. Obrigado, Tchau. meus amigos, até mais. Valeu, meu amigo.
Você é foda, cara. Você é muito foda.